perdes em oração, crendo, recebereis. No altar. A história universal, a história cristã sobretudo, fala-nos de um homem chamado Charles Spurgeon, um cristão batista que destacou-se bastante como grande pregador do século XX. E ele, até hoje, a sua forma de ler a palavra de Deus, a sua forma de expor a palavra de Deus, continua ainda a influenciar a mente de vários pregadores. Mas ele, ao refletir sobre a oração, este homem, Charles Spurgeon, ele posicionou-se da seguinte forma: a oração é uma ocupação adequada para um pecador, e um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Talvez você diga, aí Charles está dizendo que um pecador, e você não é pecador. Talvez se considere como alguém que não é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu e você pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. A oração nos oferece um momento oportuno para a religação com Deus. A oração nos oferece um momento oportuno para podermos sair dessa esfera influenciada com o pecado e vivermos pelo menos um momento de comunhão com Deus. E a conexão com Deus anula esse estado de pecadeiro que eu e vocês somos. Por isso, conecta-se com Deus nesse momento especial em que eu estarei orando por você. Estimado ouvinte, valoroso ouvinte, seja bem-vindo ao programa No Altar, aqui na Frequência de Esperança, na Rádio Adventos. Meu nome é Adriano Barco, estou aqui deste lado da vida para poder acompanhar você e me propondo a orar por você. Por isso, agora mesmo, envie o seu pedido de oração para o 923 89 21 77. 923 89 21 77. Ou escreva para nós, enviando o seu pedido de oração para as nossas redes sociais, o nosso Facebook Rádio Adventos, ou para o nosso Instagram Rádio Adventos. Solicite também o seu estudo bíblico. Isso mesmo. Se você gostaria de ter um estudo bíblico, se você gostaria de ter um acompanhamento pastoral, se você tens um texto bíblico que gostaria de ser esclarecido, tens algumas dúvidas sobre cristianismo, sobre Bíblia, você pode, por essas vias e outras, falar conosco, falar com a Rádio Adventos. E a Rádio Adventos está ao teu dispor diariamente. Por isso, por favor, não se estagne, não se isole. A Rádio Adventos está deste lado da vida para acompanhar você. Por isso, eu também expresso a minha gratidão pela sua companhia do outro lado. É com estima alegria que eu expresso essa gratidão por saber que você está do outro lado a nos acompanhar, principalmente nesse momento especial em que eu me proponho a orar pela sua vida, pela vida da sua família, por tudo quanto está conectado com a sua vida. Nós estamos numa jornada especial onde nós estamos a refletir sobre a forma como Deus orava. Como orar como Deus orava. Orar como Deus orava. Portanto, vai ser importante nos acompanhares nesta jornada, nessa série de reflexões em prol das nossas orações. Portanto, hoje o texto é Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Por favor, não vou me demorar nessa reflexão, não saia dali, acompanhe-me nesta leitura do texto bíblico e em seguida, então estarei orando por você.
Essa é a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, sendo ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1 narra os primeiros resultados de curas que Jesus operou, que Jesus realizou. E o contexto diz que Jesus acabava de curar e expulsar demônios, curou algumas pessoas e expulsou demônios em muita gente então o seguia. Mas de repente ele então deixa as pessoas, abandona as pessoas e decide isolar-se para orar. O sucesso não estagnou Jesus a ponto de não mais orar e falar com o Pai. Quanto mais as coisas davam certas, mais ele consultava ao Pai. Quanto mais Jesus conseguia sucesso, quanto mais curava, quanto mais as pessoas aceitavam o que ele falava, mais ele sentia a necessidade de orar. O contexto indica que Jesus relatava o que estava acontecendo. Querido ouvinte, fale para Deus o que realmente está acontecendo contigo. Fale. Jesus aqui não estava orando porque ele estava sendo perseguido. Jesus não estava orando porque ele tentou curar alguém e não conseguiu. Jesus não estava orando porque ele tentou expulsar demônios, repreender demônios e ele não conseguiu. O contexto, os versículos anteriores ao versículo 35 de Marcos capítulo 1, diz que ele expulsava muitos demônios e as pessoas aceitavam o que ele pregava. É nesse contexto que ele achou oportuno para separar um tempo para poder orar ao Pai. Por isso, o contexto está querendo dizer que depois de expulsar demônios e as pessoas começarem a lhe seguir em resultado da sua pregação, ele achou necessário apresentar o relatório ao Pai. Não sei qual foi a última vez em que você apresentou o relatório da sua vida ao Pai. Deus está esperando que você lhe apresente o relatório. Deus está esperando que você abra o coração e fale para Ele. Não espere, caro ouvinte. Não espere que a doença te surpreenda. Não espere. Não espere que você seja expulso do emprego. Não espere. Não espere que o teu marido fale mal de você. Deixe de te amar. Não espere que a tua mulher manifeste um comportamento nocivo para você achar necessário orar a Deus. Não espere. Por favor, estimado ouvinte, a vida que você está vivendo, quer seja ela de bonança ou talvez seja uma vida de muitas lutas, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. Eu repito a lhe fazer a pergunta: qual foi a última vez em que você levou o relatório da sua vida no altar de Deus? Qual foi? Jesus curava tanto e ele achava necessário conectar-se com o Pai. O texto diz que levantou-se e foi a um lugar deserto. Levantou-se quando ainda era escuro, quando ainda as densas nuvens escuras tomavam conta da noite. Ele achou necessário levantar-se e ir a um lugar escuro. Essa palavra, essa frase, levantar-se, significa empreender esforço para alcançar algo. Não é Deus que o levantou, mas ele próprio achou necessário levantar-se. É algo que ele próprio fez. Essa frase ecoa ao chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, você vai encontrar o chamado que Deus faz a Abraão. Diz que vai à terra que eu te mostrarei. Ou seja,
esse vai por você mesmo. Vai sem eu. Mas quando você chegar na terra que eu estou te mostrando, você ali me encontrarás. Levante por você mesmo. Mas quando você começar a orar, você ouvirás a voz de Deus falando. Levante-se na calada da noite para orar. Mas quando você começar a abrir o coração de uma forma sincera, você ouvirás a voz mansa de Deus para acalmar a tempestade que te oprime. Sim, levante por você mesmo. Mas quando você começar a orar, quando você começar a expressar-se de uma forma sincera, quando você apresentar o relatório da tua vida a Deus, você começarás a ouvir a voz de Deus para dar alívio à turbulência que tem tomado conta do teu coração. Levante-se por você mesmo. Não é Deus que vai te levantar. Você precisa levantar-se. A frase levantou-se significa que Jesus levantou por si mesmo, pela necessidade que ele tinha de orar, de falar com Deus. Sim, o primeiro ato para vencer é você levantar-se para orar. O primeiro ato para você vencer não é quando você compreender que a vida agora está complicada. O primeiro ato para você vencer é quando você achar necessário levantar-se para orar. Diz que ele foi cedo para um lugar deserto. Orar cedo significa você compreender que o momento mais certo para você se conectar com Deus, para que Deus fale para o teu coração e Ele remova da sua vida, remova do seu caminho todos os problemas, é quando ainda é cedo. Porque você sabe que na calada da noite, psicologicamente, aliás, os que estudam a neurociência, eles concordam que das 21 horas até 2 horas, quando a pessoa dorme nesse período da noite, acontece uma limpeza cerebral. Muitas coisas nojentas e nocivas que o cérebro foi gravando e que de certa forma ao longo do dia foi influenciando a sua vida. Nesse período das 21 horas até 2 horas da manhã, acontece uma lavagem cerebral e tudo que é nocivo passa para o subconsciente. E quando você às madrugadas você levanta-se com uma mente limpa, uma mente sã, sem influência dos problemas da vida, sem influência das vozes satânicas, das vozes do inimigo. Aprenda a se levantar quando ainda ninguém falou para você. Levantar-se cedo significa falar com Deus quando ainda ninguém falou para nós, depois de acontecer a limpeza cerebral. A limpeza cerebral. É o momento que a mente está pronta para se conectar com o divino. Crie um deserto no tempo. O texto diz que ele levantou-se e foi para um lugar deserto para orar. Por que era importante ir no lugar deserto para orar? Porque Jesus precisava um tempo a sós, um tempo desértico. Ou seja, ir para um lugar deserto, silencioso, significa encontrar um tempo a sós com Deus. É criar um deserto no tempo. Crie um deserto no tempo. Por que vai ser importante? Você sabe que a palavra deserto no Novo Testamento ecoa a muitos relatos positivos do Antigo Testamento. Foi no deserto que Deus se fez presente durante 40 anos em que os hebreus estavam caminhando para a terra prometida, a terra das bênçãos. É no deserto que Deus quer acompanhar você. Mas o deserto faz-se presente na sua vida quando você separar esse deserto, orando, falando com Deus,
comungando com Deus, relacionando-se com Deus. É no deserto que o povo sentiu sede. E é no deserto que Deus falou para a rocha dar água e saciou a sede do seu povo. É no deserto da oração onde Deus pode falar para a rocha da sua vida para que te deem água, para que você sacie a sede da tua alma. Eu não sei qual é a sede da tua alma, mas Deus está te convidando que você vá ao deserto da oração, para que ali Ele possa saciar a sede que você está sentindo neste momento. Mas também é no deserto que Deus fez cair o maná. É no deserto que Deus fez cair o maná para alimentar a fome mais íntima dos seus filhos enquanto caminhavam rumo à terra prometida. Crie, estimado ouvinte, valoroso ouvinte, crie um tempo no deserto. Crie um espaço no deserto, um espaço de oração, porque é ali onde o maná pode cair. O maná no deserto, o maná caindo no deserto lá no Antigo Testamento, representava que é Deus que dá sustento, que Deus dá sustento, que Deus pode dar aquilo que possa saciar a alma humana sem que o ser humano trabalhe. Os hebreus não trabalharam nada para que o maná pudesse cair. É no deserto onde Deus pode dar sustento a você, mesmo quando dos teus próprios esforços não há de vir nada, absolutamente nada. Então somente crie um espaço no deserto. Aprenda a andar com Deus no deserto. Aprenda a se isolar por causa da oração, porque é ali onde Deus pode fazer cair o maná. Mas também você sabe que o deserto ecoa ao Antigo Testamento, porque durante a caminhada no deserto, que Deus apareceu ao seu povo por intermédio de uma nuvem, que durante a noite era uma luz a iluminar a caminhada, e durante o sol escaldante era uma sombra para dar alívio e calmaria ao seu povo enquanto caminhava no denso deserto daquele lugar do Médio Oriente. Eu não sei quais são as coisas mais densas que têm atormentado a sua vida, mas Deus quer ser essa nuvem a dar uma sombra para você não sentir a quentura dos açoites da vida que você está carregando. Deus quer ser essa sombra, mas Deus também quer ser essa luz, essa nuvem de luz que possa iluminar você enquanto você está vivendo esse momento obscuro, esse momento de trevas. Deus quer ser essa nuvem a iluminar você. Deus quer ser essa luz a iluminar você enquanto você está sentindo que no futuro tudo é escuro. Só há escuridão na sua vida. Não há esperança para o amanhã. Deus quer ser essa luz que possa orientar você, iluminar você, para que você não caia em buracos por não ter nenhuma luz. Deus quer iluminar cada passo seu, assim como Ele iluminava, dava claridade ao povo que caminhava durante o deserto. Por isso, vá ao deserto orar. Encontre um deserto no teu caminhar. Encontre um deserto no tempo, porque é no deserto onde Deus pode aparecer de uma forma especial à sua vida. É no deserto que Deus pode dar um sustento que ninguém mais terá. O maná, somente o povo sabia o sabor do maná. Por isso, os que vão ao deserto, os que caminham no deserto com Deus, podem provar aquilo que nunca alguém provou. Podem ser iluminados por uma luz que emana do próprio Criador. Podem ser conduzidos até as rochas que podem dar a água mais saborosa, a água que sacia a alma. Podemos orar? A vida sem oração leva ao precipício. Nem sei por que eu não caí. Deposite suas preocupações no altar do Senhor e encontre alívio para sua alma. Deus, tua
Bem-Estar. Bom Deus que estás nos céus, obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor promete acompanhar essa pessoa durante o deserto da sua vida. Mas tão somente o Senhor requer que essa pessoa encontre um deserto no tempo, separando o tempo de oração, principalmente nas primeiras horas, nos primeiros momentos do dia, quando ainda a mente está recriada para poder se conectar saudavelmente contigo. Eu não conheço as lutas conjugais, profissionais, espirituais, financeiras que esta pessoa está a travar. Talvez é uma mulher que vive no lar onde ela não tem voz. Talvez é um homem que vive no lar onde a sua mulher não lhe respeita. Talvez é alguém que está sofrendo, passando por uma situação em que acha que a sua felicidade está condicionada com a volta dos filhos que estão fora da igreja. Ou talvez seja um líder que se sente rejeitado pelos seus liderados. Talvez alguém que se sente perseguido pelas bênçãos que o Senhor tem trago à sua vida, tem derramado sobre a sua vida. Essa pessoa tem sido objeto de perseguições, objeto de maldizentes por causa de acúmulos de bens que essa pessoa tem. Mas talvez também alguém que tem suportado o deserto porque não tem o que comer. Pai, por favor, em nome de Jesus, repreenda todas essas tempestades que têm, por favor, criado essa situação desastrosa na vida dessa pessoa. Todo esse contexto de nuvens negras na vida dessa pessoa, por favor, venha dissipar para que essa pessoa seja inundada pela luz que emana do teu ser. Por favor, venha falar para o coração desta pessoa. Alivie a sua dor, limpe as suas lágrimas, dá-lhe o sustento, sacie a sede da sua alma, do seu coração. Permita que neste momento que eu oro por esta pessoa, por favor, ó Pai amado, essa pessoa possa sentir como a virtude divina da sua parte tocou no seu coração, tocou em sua alma para dar-lhe alívio, cure as feridas emocionais dessa pessoa. Estou orando, Pai amado, pelos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde a liderança da União Nordeste de Angola, a liderança das missões, os administradores, os pastores do campo, que todos os dias enfrentam vários desafios dessa sociedade relativista. Por favor, esteja com cada pastor do campo, com a sua família, cuidando de sua família, para que esses desafios odiernos não venham retirar o gozo e a alegria de militar na tua causa. Venha fazer com que, por intermédio da tua igreja, a salvação possa se estender por essa circunscrição, para que, quando o Senhor vier, todos os pastores possam merecer uma coroa sobre suas cabeças, pelos números incontáveis de salvos que poderão levar ao teu santo reino. Estou orando que continuem a falar para o mundo através da Rádio Adventos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar, abrir meu coração e sentir o seu poder. Senhor, venho aqui para te adorar.
Senhor, estou aqui para confessar o mal que cometi e receber o seu perdão. Senhor, estou aqui para te adorar. Estou aqui para te adorar. No monte eu sinto sua presença. Eu ouço sua voz a me falar. Sinto a unção do Santo Espírito. No monte eu busco sua paz. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis.